Oi, pessoal! Estamos aqui no nosso bate-papo do Showroom, uma iniciativa da Pedro Montelhoni em parceria com a Voz Delas. Eu estou aqui com a Dani. A Dani é psicóloga, mestre em psicologia comportamental pela USP, especialista em saúde mental nas organizações e uma palestrante reconhecida. Oi, Dani. Hoje a gente vai falar de um tema que é essencial, que é a saúde mental. Quando você pensa nisso, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Bom, saúde mental ela não é ausência de doentes. Muitas vezes a gente entende que para ter saúde mental a gente tem que estar livre de qualquer coisa, né? E na verdade não é isso. Saúde mental é a forma como você lida com as suas emoções, a forma como você lida com seus relacionamentos e com as pressões, né, do dia a dia. Quando você fala pressão do dia a dia, o que é, assim? Em especial nas mulheres, Bianca, existe esse peso cultural e esse peso emocional, né? Então é uma sobrecarga invisível. Muitas mulheres atualmente, elas trabalham fora, elas cuidam da casa, elas cuidam dos filhos, algumas cuidam dos pais, né? Têm uma vida social e tentam, né, cuidar de si mesma, além de se cobrar por não fazer o suficiente, né? Então, a gente está sempre o tempo inteiro se cobrando, né, de fazer muito, né? E aí, só que isso tem um custo emocional muito grande para o corpo, emocionalmente falando, assim. Então, essa sobrecarga do dia a dia, ela afeta a nossa saúde mental? Com certeza, com certeza. E na prática, assim, quando a gente percebe que a gente está dando uma surtadinha, assim, lá em casa, assim, o que a gente pode fazer, Dani? Então, na verdade, o que eu percebo na minha prática clínica com as mulheres, assim, eu vou explicar um pouquinho o ciclo e depois o que a gente pode fazer. A mulher, ela percebe, né, que, bom, até então eu estava fazendo as minhas coisas e agora eu não consigo mais fazer. Tem alguma coisa errada. Quando ela começa a sentir essa sobrecarga, ou quando você falou surtadinha aí, né, que a gente fala de forma leiga, assim, mas quando a gente se percebe assim, a gente atribui para si própria como se fosse uma falha pessoal. Eu sempre dei conta, agora eu não dou conta, então tem alguma coisa errada comigo. A mulher aí, ela aumenta o nível de exigência, ela vai conseguir fazer, tá? Ela vai conseguir entregar, só que do mesmo jeito, ela vai aumentar essa sobrecarga, ela entra nesse ciclo vicioso, vamos dizer. E aí existem algumas estratégias que a gente pode adotar. Elas são simples, mas elas ajudam muito. Por exemplo, dentro dessa rotina, né, você conseguir fazer algumas pausas conscientes para, seja você alongar um pouco o corpo, respirar por alguns minutos, é aquela coisa de sair do piloto automático, sabe? Tá. Ô, Dani, por exemplo, eu tô lá tô trabalhando e aí vi que eu dei uma descompensada. Eu posso falar para a pessoa, espera um pouquinho que eu preciso dar uma respirada? Claro, claro. Eu falo assim, ter uma comunicação, né, clara, de uma forma assertiva, assim, te ajuda a criar um espaço, assim, para você dar uma respirada. Eu falo para as minhas pacientes assim, tenta usar seus sentidos, né? Então, às vezes, desce para tomar um cafezinho, ou sai para tomar um cafezinho, alguma bebida, sente o aroma daquela bebida, isso vai te acalmar, ou você vai, né, acionar aí, né, alguns mecanismos que vai te ajudar. Né? Uma Entendi. outra forma, por exemplo, você acionar sua rede de apoio. Então, conversar com alguém que você confia, né? Buscar ajuda, pedir ajuda, ou até mesmo dividir responsabilidades. Tá. Ô, Dani, a Dani falou de uma coisa interessante do cafezinho, né? Para quem está na estrada aí, como que funciona? Por exemplo, pegou, sei lá, viu um acidente ou pegou um congestionamento, está nervosa, ficou cansada ou cansado? O que você sugere para quem está na estrada? Se possível, né,
fazer são essas pausas conscientes. Então, assim, bom, nesse momento eu percebo a emoção no meu corpo, né? Então, eu estou percebendo que eu estou mais tensa, eu estou percebendo que eu estou mais em alerta, né? Eu preciso fazer alguma coisa para desligar esse alarme. Então, seja parar, se puder parar, não é parar e não voltar, mas parar alguns minutos, respirar, ou descer num posto, tomar uma água ali, fazer algum movimento, né? Usar o próprio corpo para abaixar a emoção. Tá. Ô Dani, qual é a hora de procurar ajuda? Olha, quando você percebe, existem alguns sintomas, alguns sinais, vamos dizer assim, por exemplo, dificuldade para dormir, uma irritação constante, queda de energia, né? Você perceber que você está sempre no limite, sensação de estar sempre no piloto automático, um sentimento de vazio, mesmo quando as coisas estão certas, assim. Existe um outro sinal também, que a gente fala, é uma voz autocrítica, assim. Todo mundo tem aquela vozinha, né, que às vezes fala que a gente não está fazendo tão bem quanto a gente poderia fazer. Mas quando ela se torna predominante, é preocupante, porque você sempre vai entrar naquele ciclo de eu posso entregar mais, eu preciso fazer mais, e você vai acabar adoecendo. E claro, se esses sintomas continuarem persistindo, buscar ajuda especializada é fundamental. Olha lá, viu? Que dica interessante, hein, pessoal? E, Dani, para a gente encerrar, qual seria a principal mensagem que você quer deixar para quem está ouvindo a gente agora? Bom, eu acho que pode parecer clichê, mas é verdade, né? Nunca é demais falar que saúde mental importa, né? Então, assim, cuidar de si mesma é um investimento, tanto para você quanto para as pessoas que você ama, né? E eu também queria deixar uma dica especial, né? Existe um site chamado A Voz Delas, né? Esse site ele é voltado para mulheres caminhoneiras, com conteúdos muito interessantes sobre saúde, bem-estar e histórias de superação, né? Mesmo que você não esteja na estrada, eu acho que é interessante dar uma olhada no site, porque tem histórias bem legais assim para a gente refletir, para a gente se inspirar, né? O site é www.avozdelas.com.br. E para quem quiser também, eu me coloco disponível para conversar no meu Instagram, se alguém tiver dúvida, quiser, meu Instagram é @psi.daniela_castelletti. A gente coloca ali no arroba junto para vocês. Queria agradecer a oportunidade e eu me coloco à disposição. Espero ter contribuído um pouquinho. Dani, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente. E a gente descobriu que foi seu aniversário agora há pouco tempo. Então, nós deixamos uma surpresa para você. Muito obrigada! Que delícia! Obrigada! Espero que você goste. É aqui da nossa lojinha do Mercedes Collection. Quem quiser aproveitar e vir aqui conhecer a nossa coleção da Mercedes. Temos uma camiseta. Muito obrigada, adorei. Adorei mesmo. Obrigada, pessoal. Até mais.